tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma etapa dos Encontros Regionais dos Direitos Humanos, que começaram no último dia 15 e vão se estender até o próximo dia 21, quando teremos a realização do Seminário de Direitos Humanos. Este é um projeto abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, podendo vir a ser estendido para as demais regiões, de acordo com os interesses por elas demonstrados. Estamos iniciando a quarta rodada do eixo 3, com o tema A Erradicação da Pobreza e da Fome, com a professora Joana D'Arco Vaz, da Unispa, do União da Vitória. Ela que traz como convidado especial o professor Almir Sandro Rodrigues, que é doutor em Sociologia e Meio Ambiente. Os municípios nesse evento envolvem os servidores pertencentes à região 4, onde estão inseridos os seguintes municípios. Deixe-me conferir aqui, porque acabei tendo que optar pela solução 2, né? E aqui estão os municípios de hoje. E corrija, por favor, Lu, se eu estiver errado. Autônia, Cândido Rondon, Francisco Alves, Guaíra, Iporã, Mercedes, Nova Santa Rosa, Palotina, Terra Roxa e Toledo. Destacamos mais uma vez que esses encontros regionais vão culminar com a realização do Seminário Estadual de Educação em Direitos Humanos, programado para o dia 21 próximo e aberto também ao público externo, reunindo então os 4 palestrantes destes encontros. Lembramos que já se encontra disponível o formulário de frequência. Ele precisa ser preenchido até o final da palestra da nossa convidada de hoje, nossos convidados, né, professora Joana, professora Almir. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem EAD, onde está sendo postado o material das palestras e aberto um fórum, permitindo assim que a discussão se amplie além do meeting. Passo agora a palavra ao nosso professor Tadeu Átila Mendes, diretor-geral da Escola de Educação em Direitos Humanos do governo Carlos Massa Ratinho Júnior e da secretaria dirigida pelo nosso deputado federal, Neile Prevot. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josias da Cura, nosso apresentador. Que bom ouvi-lo e vê-los todos, né, presentes na nossa sala de conferência. Boa tarde, Luana, que está no nosso suporte. Boa tarde, professora Joana, professora doutora Joana, e boa tarde, professor doutor Almir. Hoje nós estamos dando mais um capítulo do nosso encontro regional, que vai culminar com o Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos. Hoje o nosso tema, que é muito importante, vamos tratar de erradicação da pobreza e da fome. Para nós é um privilégio tê-los conosco, principalmente num tema tão importante. A pobreza no Brasil é um tema que deve sempre ser discutido, principalmente tendo em vista o nosso país assumiu o compromisso junto às Nações Unidas de enfrentamento da pobreza e da fome, inclusive nos ODS, que a gente chama dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ele está no ODS 1 e ODS 2. No Brasil, nós temos aproximadamente 85 milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza. E esse número, eu falei aproximadamente, porque cresceu muito nesse período de pandemia. Mas o que é a pobreza? Se pegarmos os dados do Banco Mundial, ele coloca que pobreza é quem vive, famílias que vivem até R$ 499 de renda mensal. E extrema pobreza de R$ 178 per capita mês. Então imaginemos um exercício difícil de fazer, uma pessoa que viva para cobrir todas as suas necessidades com esses valores de R$ 499 ou R$ 178 por mês. As pessoas que estão nos ouvindo, os nossos colegas, muitos deles trabalham na assistência social e conhecem lá o Cadastro Único, que é uma ferramenta, um instrumento para que a gente trabalhe o nosso, né, da área,
Então, quando a gente fala do cadastro único, nós temos o cadastro único Brasil e o cadastro único Paraná. No cadastro único Paraná, nós temos, nesse cadastro, 1.360.000 famílias cadastradas, e essas famílias representam 353 mil famílias que estão na extrema pobreza. E dessas pessoas na extrema pobreza, das famílias, nós temos 82 mil famílias que não recebem ainda o Bolsa Família. Então, a dificuldade dessas famílias é muito grande. Mas o que tem a ver isso com direito humano? O trabalho é um dos direitos humanos fundamentais que nós devemos trabalhar, devemos estudar, devemos avançar nesse estudo. E direitos humanos, para nós, quando fala em educação, em direitos humanos, educação enquanto ferramenta na garantia da efetivação desses direitos, no sentido de democratizar o acesso ao conhecimento, capacitar em direitos humanos, treinar multiplicadores, construir ideias, construir pontes entre todos os municípios do Paraná. Na nossa escola, neste desafio de integração, nós devemos pensar em todas as atividades desenvolvidas pela Escola de Educação e Direitos Humanos, no campo do emprego, da inovação, da visando refletir e fazer uma interlocução possível entre todas as áreas que estão conosco aqui na Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, na área da justiça, enquanto direito fundamental, enquanto cidadania, na família, enquanto centralização do processo, e no trabalho, enquanto oportunidade de desenvolvimento. Cada um de nós tem uma história. Daqui a pouco a professora e o professor vão falar a história deles, a formação, a experiência, e essa história de cada um conecta todos. E todos nós temos uma história muito, muito importante, pessoal, e inspiradora para que a gente possa movimentar essas engrenagens sociais para o desenvolvimento. Finalizando, eu quero deixar aqui o convite para na próxima sexta-feira estarmos juntos, discutindo os impactos da pandemia Covid-19 nos direitos humanos e encerrando esses encontros preparativos para o nosso seminário. Também gostaria de convidá-los para os outros eventos que estamos fazendo aqui na Escola de Educação e Direitos Humanos. Depois eu vou pedir para a Luana passar para todos os convites dos eventos agora do mês de julho, onde teremos um encontro nacional, também teremos um encontro de cinema, e tudo isso visando essa integração da transmissão dos conhecimentos para o desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra ao nosso apresentador José Lacour, desejando a todos um grande evento, uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana para todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Tadeu Átila Mendes, e agora, com muito prazer, também passamos a palavra à nossa palestrante da semana, professora Joana Dark Vaz, da Unespar Paraná, que, por sua vez, nos brinda também com a presença do doutor em Sociologia e Meio Ambiente, professor Almir Sandro Rodrigues. Boa tarde, professora. Boa tarde, Josias. Boa tarde, professor Tadeu, Luana, professor Almir, todo o grupo que está aqui presente, né, os participantes. É uma alegria estar aqui com vocês, para juntos e a gente poder discutir uma temática muito importante, que é a temática da pobreza e da fome, né? Mas antes, nós vamos nos apresentar rapidamente, né? Então, eu sou a professora Joana Dark, sou professora do Colegiado de Pedagogia da Unespar de União da Vitória, né? E também participo como uma das coordenadoras do programa de extensão Coletivo Paulo Freire, né? Que abrange toda a região do Contestado, né, em torno de Paulo Freire, a gente desenvolve várias ações ali na região do Contestado. Também sou sou pedagoga, sou mineira, né, não posso deixar
de dizer que sou mineira, né? Porque vocês já estão vendo aí na forma de falar. E fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Estadual, na Universidade Federal de Santa Catarina. E no mestrado eu tive a oportunidade de estudar o programa Bolsa Família, né? E dentro do programa Bolsa Família, a condicionalidade da educação. Né? E nesta oportunidade, eu tive, né, vários anos aí de estudos acerca dos documentos do programa Bolsa Família, né, e todos os organismos que estavam envolvidos, né, na implementação desse programa. E esse estudo do mestrado me levou para o doutorado, porque no final do mestrado, eu cheguei à conclusão de que esse programa, o programa Bolsa Família, estava sendo orientado pelos organismos multilaterais como um programa exitoso, como um programa a ser compartilhado com países da América Latina, com países, principalmente os países da África subsaariana, né, que também vivem uma situação bastante forte, né, e impactante aí em relação à pobreza e à fome. E no doutorado eu fui estudar, então, como que estava sendo implementada essas políticas brasileiras em alguns países africanos. E cheguei a Moçambique, e lá eu permaneci por um tempo, né, pude conhecer o país nas suas regiões, conhecer várias escolas, ministérios, né, conversar aí com equipes envolvidas, moçambicanos, né, envolvidos aí na implementação de políticas que tinha a base nas políticas brasileiras. Então, como nós chegamos até aqui, né? A Luana é pedagoga aí da escola, da ISED, e ela foi muito companheira nossa lá na Unespar, né? Como acadêmica, e uma acadêmica de muita atitude, né? De muito trabalho. E ela nos convidou, então, junto com o professor Tadeu, claro que foi o professor Tadeu e a escola, né? Mas ela nos convidou para estar com vocês. Então, nessa semana, nós estamos aí discutindo, né, e vamos discutir hoje bastante sobre essas duas dimensões da realidade social. Passo a palavra para o professor Almir, e em seguida a gente começa, né, a explanação. Então, nós vamos ter um momento aí de trabalho, né, que a gente vai trazer alguns elementos para a gente pensar ao longo da tarde aí, né, e depois vocês podem trazer perguntas, contribuições conosco. Almir? Boa tarde, professor Tadeu, né? Boa tarde, Josias, né? Luana. Também agradeço muito, né, a Joana por ter me convidado, né, e estar compartilhando aí com vocês esse espaço, né? Terça, quarta, quinta e agora nós em uma outra região do Paraná, né? Em duas regionais aí, a de Umuarama e de Toledo, e com uma diversidade enorme, né? E essas diversidades às vezes nos ajudam, né, a até falar da onde nós somos, né? A Joana mineira, eu sou paulista, né? Quase paulistano, né? Porque não nasci na cidade de São Paulo, né? Eu sou de Osasco, né? Talvez alguém já conheceu, né? Osasco é um município da zona oeste da Grande São Paulo, né? É um município com 1 milhão de habitantes, né? Mais de 1 milhão de habitantes atualmente. É bom, a gente fala disso, né? Contudo, eu vim para o Paraná já de 17 para 18 anos fazer a minha primeira formação. Eu sou formado em filosofia, né? Eu sou filósofo, aqui na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e eu vim em 87 para cá, né? Então, boa parte da minha vida já está aqui para a região sul, né? Mesmo que a minha família continua grande parte lá em São Paulo. Fiz a filosofia em 91, já como formado, iniciei o meu trabalho de educador na rede pública do Paraná,
né, como professor de história, primeiramente, né, depois, quando a filosofia e a sociologia voltaram, né, para a educação básica, né, no ensino médio, principalmente, comecei também a trabalhar com essas disciplinas. Mas paralelo a ser educador, né, aqui na rede pública do Paraná, eu fiz a minha segunda graduação. Eu sou engenheiro florestal também, né? Claro que são duas formações muito distintas, né? Filosofia e engenharia florestal. E na engenharia florestal, até a Joana às vezes vai usar um termo, né? Filó. Né? Filó é meu apelido. Né? O Filó é um apelido da engenharia, dado com muito carinho do filósofo sem a Sofia, né? Só o Filó. E ao longo da minha caminhada, né, dentro do curso de engenharia florestal, eu fui me reaproximando à área de humanas. É um curso extremamente técnico, né, engenharia florestal, no campo da agrárias, mas ao longo destes anos, da década de 90, eu me aproximei muito às atividades dos trabalhadores rurais, né, assalariados da madeira, assalariados nas mais diversas áreas, né? Até a região de vocês eu conheço neste período, né? E mais recentemente, depois eu fui fazer o meu mestrado na Federal do Paraná, justamente por essa proximidade aos trabalhadores na agricultura familiar, o assalariamento no campo, né? Nas mais diversas áreas. E fiz o meu mestrado em sociologia, né? Como o professor Josias já tinha comentado, né? O Josias já tinha comentado, numa linha chamada Ruralidades e Meio Ambiente. Né? O meu doutorado também nesta mesma linha, em Sociologia, aqui na Federal do Paraná, concluí em 2013, né, o meu doutorado, e no doutorado eu fui conhecer várias experiências na área de produção alimentar, né, sobre a crise alimentar, e as alternativas, né, na agroecologia, na agrofloresta, né, como alternativas de desenvolvimento, né, sustentável. E uma das experiências foi aí perto, né, em Paranacite, né, que eu fui conhecer, e outras mais ali no Mato Grosso do Sul, né, do ladinho de Guaíra, né, Mundo Novo, e assim por diante, né? Então, atualmente eu estou também professor lá na Unespar, Campus União da Vitória, e hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre um tema que com certeza é muito profundo, né, complexo de entender, e acho que é um grande desafio, e a gente convida vocês para o diálogo, né, para estar conosco. Joana? Então, peço à Luana, então, que compartilhe a tela conosco. Deu certo, Luana. Então, nosso eixo, né? Nosso eixo é o eixo 13, erradicação da pobreza e da fome. Pode passar, Luana. E aí, qual que é o objetivo desse eixo, né? Que nós temos, né? Que nós trouxemos para discutir com vocês, né? Acerca da erradicação da pobreza e da fome. Como são compreendidas essas duas realidades sociais? Discutir pobreza e fome não é discutir somente conceitos, é discutir esses dois problemas, essas duas questões sociais. O que é erradicar a pobreza? O que é fome? Alguns de nós já viveu essa situação de fome? Estamos falando de gestão da pobreza e da fome no âmbito apenas de alívio, com soluções conjunturais, ou estamos discutindo as estruturas que as mantêm? Então, são alguns questionamentos que nós não vamos responder todos aqui, mas são questionamentos que nós precisamos pensar, que nos leva a pensar, a problematizar estas duas realidades sociais. Né? E aqui, claro, com certeza, né, a gente tem um desafio, né,
e, sem dúvida alguma, em 1 hora e meia, mesmo que a gente ficasse o dia inteiro, talvez muito destes temas sobre pobreza e fome a gente não daria conta de abordar, né? O que nós vamos trazer aqui são algumas provocações, problematizações, né? E principalmente, né? Até onde a experiência da fome esteve próximo de nós, né? Ou quem já viveu essa situação, né? Ao longo da apresentação a gente vai estar conversando sobre isso. Luana? Pronto. Isso, né? E para nos ajudar a refletir, né, sobre essa temática que eu diria é muito profunda, complexa, não é simples, né? Nós trazemos aqui uma grande amiga, né? Eu chamo ela de amiga, né? Amiga Mafalda. A Mafalda caminha comigo há muito tempo, né? O Quino, né? O autor aí deste quadrinho, né? São as tirinhas da Mafalda. E já tem uma situação, e veja bem na nossa época, né? Mais ou menos isso há muito tempo atrás, o Quino escreveu, né? As várias tirinhas. E ele traz aqui, veja as folhas no chão, né? Já indicam que é um período de outono ou primavera, ou este frio do nosso inverno, né? Não sei como é que está na região de vocês, mas aqui em Curitiba, bastante frio. Né? E ela fala assim: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Para que tudo isso? Era só escondê-los. Então, esta é a ideia, né? Que nós queremos pensar com vocês, problematizar com vocês. Moradia, trabalho, proteção, bem-estar são direitos humanos, né? Constitui aí o arcabouço dos direitos humanos, né? Em relação aos pobres e aqueles que vivem na situação de pobreza, será que a solução é somente esconder estas realidades, esconder atrás dos morros, esconder atrás nas regiões periféricas, esconder nas zonas rurais? Então, será que a solução está justamente em esconder ou em demonstrar essas realidades e buscar outras alternativas? Pode passar, Luana. E aí nós temos, né, a necessidade de problematizar, né, de tentar desconstruir o conceito de pobreza e de fome que ao longo da nossa história foi construídos, né, por intelectuais, né, até mesmo por governos, né, como situações individuais, como se a pobreza e a fome fosse uma questão individual do sujeito, e não fosse questões do coletivo da sociedade. E aí nós temos um autor, que é Karel Kozik, nesta obra Dialética do Concreto, e ele nos alerta, né, que compreender a coisa significa conhecer-lhe a estrutura. Ou seja, para conhecermos bem a questão da pobreza e da fome, nós precisamos conhecer a estrutura. Não basta conhecer somente os programas ou né, conhecer de forma não superficial, né? Nós precisamos conhecer a essência dessa estrutura. E é nesse sentido que nós estamos aqui para pensar com vocês essas questões e quem sabe, né, a partir desse encontro, dessa reflexão, desse diálogo, pensarmos também em possibilidades, né, em construirmos possibilidades em nossos municípios e em nossos territórios. Né, e quando a gente fala nessas possibilidades, né, é muito distinto, né, pensar esta questão da
fome, da pobreza, aqui na grande Curitiba, ou quando eu falei que eu sou lá de São Paulo, né, a grande São Paulo são 20 milhões de habitantes, né, muito distinto, por exemplo, né, nós temos aqui na região de vocês, né, Mercedes, né, 6 mil habitantes, em torno de 6 mil habitantes. No entanto, Toledo, 142 mil habitantes. Há uma distinção muito grande, né? São municípios pequenos, médios, municípios enquanto população, mas até onde a pobreza realmente aparece, como ela aparece na realidade de vocês. E não melhor que vocês, enquanto profissionais, nas instituições públicas, algumas instituições parceiras, não exatamente públicas, mas até onde, né, é possível entender, a partir da assistência social, da psicologia, da pedagogia, né, do direito, da administração e os vários campos profissionais de formação de vocês, né? Aí é o nosso papel em entender melhor a realidade local sem perder essa visão do global. Luana? Luana? E nessa direção, né, e apoiar... Oi? Professora Joana Josias. Desculpa, Sim. professora. Só para ressaltar aqui uma vez mais que já está o formulário de presença a todos os que estão conosco. Me desculpa, por favor. Não, não tem problema, não. Só não está aparecendo para mim ainda o slide. Para mim já está. Está um pouquinho atrasado para mim aqui, mas tudo bem, pode ir. Então, não esqueçam, né, da chamada do Josias, né, para a questão aí da lista de presença, né? Então, é nessa direção, né, que nós nos apoiamos no professor José Paulo Neto, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em um dos seus textos, né, em que ele fala Estado, Política e Emancipação Humana, que na compreensão desse autor, e é onde nós estamos ancorados, é de que nós só vamos compreender a pobreza e a fome na perspectiva do entendimento da desigualdade social. Se nós não compreendermos a pobreza e a fome, né, tendo o olhar na desigualdade social, nós também vamos pensar em questões superficiais, em soluções superficiais, né? E quando nós pensamos a pobreza, a fome, a desigualdade social, né, também pensamos em direitos humanos, né? Estas três realidades nos tiram, né, o direito, né? O direito ao trabalho, o direito à alimentação, o direito à educação, à saúde e a todos os direitos que são necessários aí para uma boa vivência, né, na sociedade, para uma sobrevivência nessa sociedade. E aí esse professor, ele fala e nos chama a atenção o quão é importante sermos críticos e radicais. E nessa ideia de ser radical, né, nós sabemos mais do que nunca, né, que na sociedade em que vivemos, né, usar esta palavra, e não é só usar a palavra em si, mas é a atitude, né, são as ações que nos levam a ser radical, a ser radicais, né, tem, né, nesse contexto social um incômodo, né, é muito incômodo a pessoa ser radical, né, e ao mesmo tempo, por outro lado, tem a questão do próprio medo, né, da própria situação que às vezes nos coloca em risco, né, quando a gente se diz ser radical. E essa palavra é muito mal interpretada, porque ela é ligada a questões extremas, né, uma atitude radical extrema, né, uma pessoa que fez uma violência é extremo, né, radical. Então, ela é colocada num lugar em que esse lugar não explica o que é ser radical.
E aí nós temos a própria etimologia da palavra radical, nos leva a compreender radical no ponto de vista de raiz, né? Ser radical significa ir à raiz, né? Ou seja, ir ao centro nervoso, ir ao núcleo duro dos fenômenos. Nesse sentido, compreender a pobreza, para compreendermos a pobreza e a fome, nós precisamos ir ao centro nervoso. Precisamos compreender esses fenômenos indo à raiz destas questões, né? Para não ficarmos apenas no conjuntural. E aí é muito pertinente e necessário, né? Não é só o José Paulo Neto, né? Claro, várias outras pessoas nos ajudam a entender esta questão de ir à raiz dos problemas, né? Acho que não é a primeira vez que vocês ouvem falar disso e discutem sobre isso, né? Mas quando a gente pensa numa planta, né? Ali, né? Do lado de fora, às vezes nós temos pequenas folhas, pequenos manifestos, mas até onde vai esta raiz, né? E claro, para adentrar, né, em alguns fenômenos não só naturais, mas nos nossos casos, né, a pobreza e a fome como fenômenos sociais, políticos, econômicos, em algumas situações até de outras ordens, né, como problemas ambientais também. Mas a gente pretende estar falando com vocês justamente sobre esse problema, né? Já estamos. E a gente tem que sair do lugar de comodismo, né? O radical também é aquilo que às vezes incomoda, né? Este ser radical. E esses dias, conversando com um aluno, né, numa sala da pedagogia, ele usou um termo muito interessante, né? Sair da zona de conforto. E não quer dizer que nós estamos num lugar confortável, porque constantemente, ainda mais agora na época da pandemia, né, como é desconfortável certas situações. E daí eu só rapidamente lembrar uma teoria que é o mirante, a teoria do mirante, né, de uma floresta, né? Muitas vezes nós podemos ver uma floresta, mas até onde nós conhecemos ela em sua totalidade e nos seus detalhes. Contudo, tem pessoas que se especializam tanto em alguns detalhes da floresta, né, numa planta, num inseto, num animal, ou no próprias características de um solo, mas não consegue mais perceber o todo. Então, eu tenho que ter o cuidado de entender cada parte, ir à raiz, né, ao núcleo duro, né, como a Joana fala, sem perder o horizonte do todo, né, desta estrutura da sociedade como um todo, do nosso ambiente como um todo. E aí a gente pode ir adiante, né, no próximo... Inclusive ir ao centro nervoso é não perder a dimensão da totalidade da floresta, né? E aqui, gente, veja, né, nós trazemos uma imagem, quando a gente fala de desigualdade social para discutir pobreza e fome, não dá para não falar de trabalho e pobreza. A ideia de trabalho, né? Trabalho como algo que também faz parte da nossa cultura humana, né? Nós, enquanto seres humanos, indiferente da nossa etnia, das nossas questões raciais, culturais, religiosas, o trabalho ele é presente. E o Sebastião Salgado, nesta primeira imagem, traz, né, ela, veja, não é antiga, né, uma arqueologia da era industrial de 96. Esta imagem é da Índia, não é aqui do Brasil. Ela é numa região indiana, onde pessoas que trabalham com a mineração. Nós poderíamos trazer aqui do Paraná situações similares, podemos, o próprio Salgado, ele tem uma obra sobre a mineração, né? A Serra Pelada, e vários outros trabalhos dele, né? Mas esta imagem, eu falo que ela é muito forte, né? É a condição de trabalho, mas o que ela representa? Né? E na sequência, né, nós trazemos até um link aqui, quem tiver interesse em aprofundar, é uma entrevista
né, com a Lúcia Garcia. Veja, final do ano passado, né, é de setembro de 2020, na revista Democracia e Mundo do Trabalho, onde inicia essa reportagem com esta ilustração, né, do Tony Agostinho. Joana? E aí, esta ilustração, né, porque na entrevista com a Lúcia Garcia, ela fala que tem 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras vinculadas a aplicativos. É muita gente, né? Então, o que isso implica, né? Qual é a questão da segurança do trabalho, a questão da instabilidade, a questão dessas pessoas também serem responsáveis por possíveis fracassos, né? Condições de vida muito precárias, né? De trabalho muito mais precários. E aí, esse quadrinho nos ajuda a pensar sobre isso, né? São dois meninos, né? E eles dialogando, eles falam, entregadores, né? São dois entregadores. Eles falam: você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? O outro fala: eu não durmo. Ou seja, né? As condições objetivas, materiais, né, desse número, né, de populacional que está nesta condição, né, de ser entregador, de estar nessa condição de trabalho precarizado ou um sobretrabalho, é enorme no Brasil. E 2019, final de 2019 para cá, esse número só aumenta. Então, nós temos um autor que vocês também já devem conhecer. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Nós temos, inclusive, no site da ESED, nós temos entrevistas, falas do professor Ricardo Antunes, que é da Unicamp, e que vale a pena vocês entrarem e conhecer mais esse autor. Ele tem 2 obras que são bem recentes, né, que traz a discussão acerca do mundo do trabalho, né? Ele é um autor, um sociólogo que estuda o trabalho. E ele tem, uma das obras é O Privilégio da Servidão, né, em que ele mostra qual que é o novo proletariado, né, no século XXI, a partir da questão da era digital. E uma outra obra dele é Riqueza e Miséria do Trabalho. Trabalho digital, autogestão e expropriação da vida. Ou seja, as condições de expropriação do trabalho não é só em relação ao trabalho em si, é da vida desses sujeitos de um modo geral. Podemos passar, Luana? E outro ponto que vale mencionar, que vai na questão da dimensão da desigualdade social, para compreendermos a pobreza e a fome, é a posição do Estado. Qual que é a posição do Estado? Né, o Estado, ele é um conservador e um garantidor da manutenção dos interesses dos setores dominantes. Esta é a função do Estado capitalista, do nosso Estado. E aí, nesse Estado, nós temos as políticas sociais. E as políticas sociais nos ajudam a explicar o papel desse Estado, a posição desse Estado, né, que nos é apresentadas situações e soluções no âmbito das políticas sociais, né, que são políticas de gotejamento de renda, a questão da saúde, a questão da educação, são políticas sociais limitadas, porque essa é a essência do Estado. Se nós pensarmos na universalização das políticas sociais, nós estamos decretando o fim desse próprio Estado, né? A própria Constituição do Estado não permite a universalização das políticas sociais. Nós estaríamos pensando em um outro modelo de sociedade, sem ser este modelo de sociedade em que o Estado, ele é um Estado de classes, né? Então, nós temos 2 autores da UniOeste, né, Xavier e Davis, que nos explica muito bem esta questão.
Pode passar, Luana. E aí, nesse sentido, né, das contradições, né, do papel e da função do Estado enquanto um garantidor, de um lado, e enquanto aquele que também projeta, né, ações gotejadas para grande parte da população brasileira. E aí, pensando e contextualizando essas contradições, nós trouxemos uma entrevista de Delfim Neto, né, que ele deu à revista Poder em setembro de 2009, que explica muito bem para nós o papel do Estado. Né, o papel do Estado. E aí nós sabemos quem é Delfim Neto e quem ele representa. Com certeza ele não nos representa, não é um intelectual que nos representa. Né? Ele representa, e o seu lugar de fala é da grande burguesia, ele está falando a partir da sua própria vida, que é de um outro lado, não do nosso lado. E é importante, eu até vou pedir para vocês licença, que eu vou ler tudo, para vocês compreenderem a fala dele. Isso é fala dele. Lula tem uma inteligência absolutamente privilegiada. Eu acho que o Lula salvou o capitalismo brasileiro. Os economistas têm um vício terrível de ignorar a distribuição de renda. O capitalismo é uma competição, uma guerra. O que você exige de mínimo para uma corrida ser honesta? Que todos tenham duas pernas. Construir um mecanismo que aumente a igualdade de oportunidades, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, é fundamental para dar moralidade ao capitalismo. Se você não combinar esse sistema com o sufrágio universal, com a urna, termina muito mal. Então, a fala desse intelectual demonstra para nós muito claramente, né, o lugar, a posição do Estado, né, que ao mesmo tempo que abre, né, que possibilita, né, que a riqueza fique cada vez mais concentrada nas mãos de poucas pessoas, esse mesmo Estado também, né, possibilita o gotejamento de renda, né, através dos programas sociais, né, a grande parte da população brasileira. Só para a gente pensar, né, como as contradições desse Estado. Pode passar, Luana. Ali já está aparecendo? Sim, sim. Para mim não, mas vamos lá adiante, né? E aí vem a pergunta lá inicial, uma delas, né? O que é fome? Né? Exatamente o que a gente entende por fome? E quem nunca viveu essa experiência, né? Nunca viveu a fome, dificilmente, às vezes, consegue explicá-la. Né? Nós conseguimos até ter um processo de empatia para quem nunca teve essa situação de fome. Claro, tem várias questões de não se alimentar, né? Tem outras perspectivas que podem ser biológicas de opção e os regimes e tudo mais. Mas o que é fome? E aqui a gente traz a Carolina Maria de Jesus, né? Depois a Joana vai falar um pouco mais sobre ela, uma obra que ela escreve, né, que é Quarto de Despejo. E ela traz uma frase que eu acho que é impressionante e fundamental para a gente entender minimamente, alguém que realmente viveu a fome. A tortura da fome é pior do que a do álcool. A tortura do álcool nos impele a cantar, mas a fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago, né? Carolina de Jesus, né? E aí uma foto dela
né, uma imagem antiga dela, ela assinando aqui, autografando esta literatura, né? E aí a Joana pode falar mais sobre ela, porque ela faz parte de um grupo, né, de um programa lá da Unespar, que é o Leia Mulheres, né? Uma das autoras que elas discutem, né, são mulheres lendo mulheres, né? Isso é muito profundo também, né? É um outro campo que a gente poderia discutir. Então, Carolina Maria de Jesus, né, essa obra dela, né, a gente tem que entender que ela é uma mulher com pouca instrução, né, ela não era uma pessoa estudada, né, é negra, mãe solteira, né, mãe de 3 filhos, é moradora de uma favela no Canindé, né, que pega ali o Rio Tietê, né? E esta obra, ela compõe 20 diários da Carolina de Jesus, né, que aí teve o autor que pegou, o jornalista que pegou os diários e transformou nesse livro, né, em que ela relata a vivência na favela, né, a vivência dela e daquele grupo, né, de famílias ali para sobreviver, né, ela era uma catadora de lixo, né, e ela vai trazendo, cada dia era um dia novo, um dia diferente, né, em que eles tinham que lutar para trazer alimento aos filhos, né? E não é um livro de 1960, né? Foi lançado em 1960, né? Muitos anos atrás, né? Se a gente for pensar hoje, mas muito do que ela coloca ali nos anos 60, nós podemos não somente, não é uma transposição, mas nós podemos compreender esses aspectos na realidade de hoje. Nós podemos visualizar. Uma delas é a questão da fome, né? A fome continua, a pobreza continua, e agora com a pandemia em situações mais alarmantes ainda. Pode passar, Luana? E aí, para pensar, né, somente para a gente pensar, né, se o Brasil é um dos países, quando nós estamos falando de fome, nós também estamos falando de alimentos, de alimentação. Um dos aspectos é a nutrição, né? Então, se o Brasil é um dos países que tem uma produção de alimentos muito expressiva, por que há fome nos lares brasileiros? Né? Qual que é esta questão? Como que produz muito alimentos e a população passa fome? Né? Que nós sabemos, né, que a maior parte da produção desses alimentos, né, que são produzidos em larga escala, eles não permanecem no país. Né? E aí o que nós temos enquanto ações do Estado, enquanto ações também e recomendações dos organismos multilaterais, são soluções paliativas, soluções que não resolvem os problemas que são de ordem estrutural, como é o caso da pobreza, como é o caso da fome, como é o caso do desemprego. São problemas, são questões que são de ordem estrutural. Né? E que os programas sociais, as políticas sociais, elas amenizam a situação. Elas amenizam, mas elas não solucionam os problemas. Né? E aí nós temos, claro, né, de que a fome é uma realidade brasileira. Né? Ela não é uma questão que já passou, que é da década de 60, que é da década de 40, ela é uma realidade brasileira e que precisa ser enfrentada. Né? Tem um relatório da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em que eles, nesse relatório, né, demonstra que o Brasil teve, em 2017, 2,5% da população vivendo a fome, ou seja, 5,2 milhões de pessoas. Né? A insegurança alimentar no Brasil é gravíssima. Né? Isso aqui, esse relatório da FAO é de 2017. Né? Nós já temos, de 2020 para cá, relatórios em que demonstram que
essa situação da fome, né, aumentou muito, muito, assim como o professor Tadeu, logo no início da sua fala, ele fala essa situação, né, como cresce a cada dia esta questão. Então, nós temos que discutir mais a fundo a crise alimentar. E essa questão da crise alimentar, né, é uma temática que eu venho há algum tempo participando, né? Quando a gente fala de crise alimentar, não é só a questão da produção de alimentos, mas como esse alimento é produzido, para quem ele é produzido, como ele também é distribuído, né? Tem fatores aí que são fatores locais, mas tem muito do que é produzido nas nossas regiões, e a região de vocês é uma região produtora de alimentos, dos mais diversos tipos de alimentos. Mas até onde esta produção local, ela é distribuída localmente, né? Quanto disso de recursos econômicos, financeiros, de recursos públicos ou privados, né? Toda a questão do instrumental para a produção, a tecnologia para essa produção, né? E o que a gente percebe é como ainda no Brasil nós temos pessoas e famílias, né, como esta que está na imagem aí de vocês, né? Aparece claramente. Esta imagem não é uma imagem isolada, é uma imagem muito presente, não só no Brasil, como em ainda vários países no mundo, em várias regiões do mundo. Então, isso acho que é uma coisa a ser pensada. Até onde, né? Agora, na pandemia, a gente poderia até pensar que um dos recursos de alimentação de grande parte das crianças, daqui a pouco a Joana pode falar melhor sobre isso, é a questão da merenda escolar, né? Os programas da merenda escolar, né? A criança na escola se alimentava pelo menos uma vez por dia, 2 vezes por dia, né? E agora na pandemia, né? No entanto, temos condições sanitárias que não favorecem esse retorno. Mas vamos lá adiante. Luana? Nós temos 3 autores, né, que eles trazem algumas questões que nos ajudam também a pensar essa questão e a discutir estas 2 realidades brasileiras, que é a pobreza e a fome. Uma delas é o professor Roberto Leire, da UFRJ, né, que ele fala sempre o cuidado que nós temos que ter pelos encantamentos, né, as tentações que são provocadas, né, por cantos de sereia e pelas paixões, quando nós tentamos ou caímos, né, nesta tentativa de comparar políticas públicas, né, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do Brasil Sem Miséria, Brasil Carinhoso, né? Ou mesmo de outras ações que nós poderíamos pensar dentro do estado do Paraná, entre governos, né? Entre os governos, né? Entendendo como a gente já discutiu anteriormente, entendendo também o papel desse estado, né? E entendendo que os governos são esse Estado em ação, né? O governo é o Estado em ação, né? Então, outros 2 autores é o Deitos e o Xavier e Deitos, que eles falam, né, que a compreensão das políticas sociais brasileiras, mas não só brasileiras, também as internacionais, elas precisam ser compreendidas como produtos da própria sociedade e de suas relações, né? Por isso elas não podem ser compreendidas desvinculadas das condições econômicas, políticas, sociais, ideológicas, né, que fazem parte das disputas, né, históricas aí do contexto brasileiro e internacional. Uma outra autora é a professora Virgínia Fontes, e que ela fala, né, que ao longo da história a gente vem assistindo aí ora de forma recuada, ora por gotejamento de renda, né, a implementação de políticas focalizadas,
né, políticas focalizadas de enfrentamento à pobreza da população brasileira. Contudo, estas políticas, elas não são constituídas enquanto direito. E aí é um desafio, né? Existem as políticas sociais de combate à pobreza, mas elas não são constituídas enquanto direito, né? E que muitas vezes essas políticas, elas servem como instrumentos, como estratégias de amortecimento das tensões sociais, dos conflitos sociais, como de apassivamento das classes populares, das classes trabalhadoras, né, sobre novas formas de venda de sobretrabalho, como é o caso que nós já vimos anteriormente, que é o caso da uberização, né, as dimensões aí do trabalho dos entregadores, né, da diversidade aí dos entregadores, que só aumenta esse cenário, que antes a gente via muito nas cidades grandes, nos grandes centros, e que hoje estão já ocupando todas as cidades, né, cidades pequenas, como é o caso de União da Vitória, se a gente for comparar, né, em relação a Curitiba, que a gente já quase que se choca com entregadores, né, andando na rua, né. Pode passar, Luana? Só um detalhe, né, importante nisso que se fala, e até interessante, depois vai vir algumas perguntas, né, que a gente vai vendo no chat ali, né, até o Cleiton fala, né, como que a gente pode construir maior consciência? Acho que um dos caminhos é esse, né, pessoal, é o debate, é o diálogo. Por enquanto nós estamos aqui colocando as nossas ideias, mas é importantíssimo que vocês circulem as informações e averiguem. Não vamos ter consensos, às vezes, né? Compreender. Aí é a ideia do radical, no sentido de ir às raízes. E uma das coisas é justamente agora o que a gente vai trazer, né? Alguns elementos aí dos organismos multilaterais e os programas que se apresentam nesse cenário. Jô? Nós temos vários organismos multilaterais, né? São vários, mas nós fizemos o recorte de 2 organismos, que é a ONU, né, e o Banco Mundial. A ONU, porque nós estamos discutindo, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o Banco Mundial, né, porque ele é que é um formulador de políticas, né, um incentivador de políticas, né, para os países da periferia do capitalismo. Então, tanto a ONU como o Banco Mundial, além das orientações e recomendações aos países, eles também trazem pacotes de empréstimos, né, de empréstimos com condicionalidades. Então, isso é bem importante a gente pensar que, para os organismos multilaterais, os programas, o que eles recomendam são os programas de ordem conjuntural, né? Como é o caso do programa Fome Zero, Bolsa Família, o Plano Brasil Sem Miséria, né? E de 2020 para cá, o próprio auxílio emergencial. Então, são alguns exemplos que a gente traz de políticas, de programas que são recomendados e orientados pelos organismos multilaterais. No caso do Estado brasileiro, mesmo que o programa Bolsa Família já tenha passado por várias reformulações da sua criação para agora, mas ele ainda continua sendo o principal programa de combate à pobreza no Estado brasileiro, né? Ainda continua sendo o principal programa de transferência de renda, né? Pode passar. Aqui já está aparecendo, Jô? Sim, sim. Agora tá para mim está um pouquinho lento. Mas assim, né? Eu espero só um pouco, tá, gente? Não é fácil a gente falar de certos temas, não é simples, né? E a gente não pode realmente mascarar. E aí a Mafalda vem de novo com algumas perguntas que nos inquietam, né? Nos incomodam,
e ela faz isso constantemente com o pai dela, né? Sou toda ouvidos, papai. Pode me explicar por que, em vez de mudar as estruturas, todos só ficam remendando as peças? E aí a gente sabe, né? Nós, né? Que nas nossas casas, em algum momento a gente precisa costurar, né? Eu não consigo, eu não sou dessa área, não consigo mesmo, sai tudo torto, mal feito. E o meu companheiro, que inclusive é o Filó, né? Ele que é o costureiro da casa, né? E a gente sabe o que é fazer uma peça nova e o que é remendar uma peça já existente. Né? Então, o que é mais forte, o que é mais resistente é a peça nova. Né? Então, por que então nós ficamos somente remendando? Né? Nós não pensamos em mudar as estruturas, em criar estratégias de mudanças de estrutura. Pode passar, Luana? Né? E aqui, né, a gente já percebe, né, e um recorte de um dos eixos que vocês trabalharam, né, o eixo 1, lá dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a questão dos direitos humanos, né, já relacionado. Claro que vocês trabalharam os 17 objetivos. Nós aqui estamos focando principalmente já de cara 2 deles, né? Então, pobreza e fome. Né, o que a ONU e as outras instituições correlacionadas, os países que aderiram aos ODS, né, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aqui a gente destaca justamente 3 desses objetivos, os 2 sobre a questão da pobreza e da fome, e, claro, nestes objetivos, né, na Agenda 2030, eles se efetivaram em 2015, foi feito todo um pacto, e a gente destaca alguns deles. Né? A erradicação da pobreza, objetivo seria o 1, o 2, fome zero e agricultura sustentável, e lá só o 10º, que é a redução das desigualdades. Né, vocês podem verificar num documento que está para nós aqui no Brasil, nesse endereço agenda2030.com.br, os ODS. Verifique as metas, né, os objetivos, né, que são propostos até 2030. Né, depois a gente comenta um pouco mais. Joana? Pode passar, Luana. Nesse sentido, né, que o professor Filó estava comentando, né, dos objetivos, nossos 2 objetivos são os 2 primeiros. Mas nós fizemos questão de trazer o objetivo 10, que é a redução das desigualdades. E é interessante porque a pobreza e a fome, elas aparecem como os primeiros objetivos. Né? A redução das desigualdades, elas aparecem lá no meio da pirâmide, né, que é o objetivo 10. Outra questão interessante neste olhar aqui para esse slide é que os verbos, né, a colocação dos verbos, né, nos 2 primeiros, eles falam de acabar com a fome, né, mais acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar. E a questão da pobreza é acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Né? E nesse sentido, em relação aos 2 objetivos, em relação ao objetivo 10, eles falam de redução. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Então, é importante a gente pensar e refletir de que estes verbos, eles têm a intencionalidade de estar aqui. Né? Por que eles estão aqui? Né? Só para a gente pensar. E aí, na parte de baixo, né, nós temos uma notinha ali que é importante para vocês. Como semana que vem vocês vão discutir justamente a pandemia, né, e o contexto da pandemia no Brasil, os impactos,
é importante alertar, né, que o PNUD, ele fala, né, já alerta, né, que a pandemia pode elevar o número de pessoas que vivem em extrema pobreza para mais de 1 bilhão até 2030. Gente, é muita gente, né? Na verdade, os impactos, os efeitos da pandemia, nós ainda não somos capazes de mensurar, né? De analisar, né? Só a história vai nos ajudar a fazer isso mais à frente. Mas os impactos nós já estamos vivendo e a situação para os futuros próximos ainda são piores, né? Realidades ainda piores. Né? Pode passar. Até o professor Tadeu, né? Só falar um pouquinho do PNUD, né? Chegou a trabalhar no PNUD décadas atrás, né? Que é justamente o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E quando a gente pensa nestes ODS, eles vão nos documentos, né, averiguem. Este link mesmo que a gente tinha indicado sobre o Covid, ele abre várias outras páginas, né, que nos ajudam a entender. Mas o objetivo 1, o objetivo 2 e vários outros objetivos de ordem mais social ou sociocultural, eles estão no meio de uma pirâmide, né? Na sua base estão os 4 objetivos sobre biosfera, né? Sobre as questões principalmente ambientais, dos recursos ambientais, né? E grande parte desses recursos ambientais não renováveis. No meio desta pirâmide, numa ilustração que eles fazem, né? Não é bem exatamente uma pirâmide, mas no meio dela estão os vários objetivos de caráter mais social, como a questão da pobreza e da fome, por mais que pobreza não é só social. Né? E a desigualdade ela já está lá no topo, né? Nos objetivos econômicos. Né? Mas por que estão no topo os objetivos econômicos se nós temos tem que ser lido como uma integração desses 17 objetivos? Se concordamos ou não com cada um deles e com cada meta, é uma questão a ser debatida, ser discutida, não simplesmente aceita, né, de forma passiva. A gente tem que discutir cada elemento desse. Luana? Adiante. Nesse sentido, né, de compreender a dimensão da pobreza e da fome, é interessante a gente pensar, né, e problematizar, né, indagar por que os organismos multilaterais, quando eles vão tratar da pobreza, eles categorizam os povos. Isso ficou muito evidente para mim quando eu, na minha dissertação de mestrado e depois do meu doutorado, como que a pobreza ela é gradativa, né? Então, e é categorizada. Isso tanto em relação aos organismos multilaterais, como em relação aos documentos do Estado. Em relação aos organismos multilaterais, nós temos pobre, né, quase pobre, subpobre, em vias de ser pobre, mais ou menos pobre, né, os que têm traços de pobres, e depois, né, nos organismos multilaterais, eles também trazem uma certa categorização dos ricos, né? Então, rico esfuziante, rico comedido, o mais ou menos rico, só que são conceitos que eles não se explicam, né? Porque tanto em relação à pobreza como em relação à riqueza, esses conceitos e essa categorização não explica a realidade, né? Ela, na verdade, essa categorização, tanto de ricos como de pobres, ofuscam a realidade, né? A verdadeira realidade, né? E em relação ao Estado, nós também temos pobreza moderada, pobreza extrema, né, que a gente precisa problematizar essas categorizações. Né? E quando a gente está fazendo essas categorizações, né, é importante também a gente problematizar e nos perguntar, nos interrogar, por que nós não falamos de supressão da pobreza e da miséria?
A gente, em nenhum momento, tanto em relação às políticas de Estado, como em relação às políticas dos organismos multilaterais, não falam de supressão da miséria e da pobreza. Falam de amenizar, de aliviar, de reduzir, né? E por isso que é no âmbito da gestão, né? As políticas estão no âmbito da gestão da pobreza e da fome, né? Para que essa situação não leve a um conflito, né? A uma situação incontornável, né? Sem contornos. E, ao mesmo tempo, quando a gente não discute, quando a gente não enfrenta essas duas situações no âmbito da supressão, o risco de nós naturalizarmos a pobreza e a fome é muito grande, de achar que são realidades, né, que estão aí. E, né, o que nós temos, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, né? E aí não sentir mais, né? Porque nós não sentimos fome, né? Nós não estamos sentindo fome, nós não estamos nessas condições. Às vezes a gente naturaliza. O risco de naturalizar é muito forte, até mesmo porque a grande mídia, a tendência da grande mídia é de naturalização dessas realidades, né? E é de uma certa maquiagem dessas realidades, em que aprofunda cada vez mais as desigualdades sociais. Inclusive, nas fotos aqui, né, no meio, a gente consegue perceber, né, é claro que são imagens, mas são imagens tiradas, né, e que nos mostra aí a realidade. Por exemplo, a terceira foto de cima para baixo é daqui de Curitiba, né? Aí nós podemos pensar o lixão, os lixões, né, os bolsões da pobreza, as crianças vivendo nesses mundos, o retrato, né, das periferias de frente com também realidades de nobreza, de riqueza. Pode passar, Luana. Né? E aqui a gente já está quase chegando nos nossos elementos finais, mas a gente não pode não trabalhar com essa questão, né, que é o caminho, né, retomando esse caminho para a inclusão, o crescimento e a sustentabilidade. Este documento, né, está justamente elaborado pelo Banco Mundial, e em 2016, veja que é bem atual, né? Quando a gente fala atual, né, falar de 5 anos atrás, às vezes faz muito tempo. A pandemia também nos está tirando esse referencial de tempo, né? Mas cada um, claro, tem a sua perspectiva, né? Por mais que o tempo é exato, né? Se você for na matemática, na física. Mas o que é sustentabilidade? Até que ponto, de que forma a gente pode definir sustentabilidade? Não é um tema atual somente, não é dos dias de hoje. Isso já é muito, muito tempo que se discute o que é ser sustentável, né? Um dos primeiros tópicos, né, conceitos discutidos foi a ideia de ética ambiental, lá nos anos 60. Mas ao longo dos anos 80, dos anos 90, principalmente, né, anos 80, os movimentos ambientalistas, né, bem anteriormente a isso, claro, mas começam a se tornar mais visíveis, né, e exigir modificações neste plano do desenvolvimento. E se encontrou esse conceito, sustentabilidade. Não é a primeira vez que se faz propostas, projetos, programas, perspectivas para erradicar pobreza e fome ou construir um desenvolvimento sustentável, né? E aí eu poderia estar dizendo, o que nós vivemos, da forma como vivemos, nós temos uma sociedade sustentável? Ou, na verdade, na perspectiva que a gente vive, é indicado uma insustentabilidade, né? Porque nós teríamos que pensar em dimensões sociais,
políticas, econômicas, culturais, ambientais, né? Além de outras perspectivas, né? À frente, quem quiser, né, procure as informações, né? Vários povos no mundo que discutem isso, né? E nas regiões nossas mesmo, né? Como é que está isso? Estes elementos da sustentabilidade, né? Ela é inclusiva ou ela é de exclusão? Né? Quando a gente fala de crescimento. Contudo, nesse estudo aqui mostra uma diminuição da desigualdade social. Show? Pode passar, Luana. E aí, até que ponto, né? Até que ponto que realmente esse diagnóstico trazido pelo Banco Mundial nos ajuda a ter certeza de que houve uma redução da pobreza e das desigualdades no Brasil. E aí, como ele é um documento até recente, né, de 2016, que é um diagnóstico da realidade, eles fazem, esse diagnóstico, ele faz uma diferenciação entre o Brasil até o final de 90 e o Brasil a partir de 2000. Principalmente a partir de 2003. Por que que eles colocam o recorte de 2003? Porque é o período, né, em que as políticas de combate à pobreza, elas passam a ser implementadas no Brasil de uma forma mais efetiva, né? E elas passam também a serem reconhecidas internacionalmente, né? E enquanto elas são reconhecidas internacionalmente, elas também passam a ser incentivadas para serem exportadas, né? Para serem também implementadas em outros países, como é o caso de Moçambique. Como eu disse, né? Moçambique, eles por um período, né, agora não, por causa da mudança, inclusive, de governo no Brasil, mas por um longo período eles fizeram a implementação de programas sociais de combate à pobreza lá, com toda a engenharia do Brasil. Inclusive, não só na parte técnica e de assessoria, como em relação a financiamentos. Ao mesmo tempo que o Brasil passou a ser um exportador de políticas, ele também passou a fazer parte aí, né, um ator fundamental nas negociações em relação às questões climáticas. Então, nós temos aqui, até nós mostramos, claro, que um gráfico, esses gráficos nós temos que ler, né, entender o que eles estão dizendo, porque não é fácil, né? Eles estão dizendo, inclusive, desse progresso na redução da pobreza. E aí eles usam, né, para medir aí as desigualdades, utilizam o coeficiente de Gini, né? E esse coeficiente de Gini, eles medem a renda das famílias. Nesse sentido, esse coeficiente, houve uma sutil redução, né? Como a gente pode ver, de 2001 até 2013, numa escala de 0 a 1, né, houve uma redução de 0,59 para 0,53. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Quanto mais próximo do 0, é a menor desigualdade. Né? Então, para a gente pensar, né, o que esse gráfico, o que esses dados, até que ponto eles explicam e eles nos dão aí essa clareza, né, essa certeza de que realmente houve uma redução, né, e que tipo de redução, né, que estratégias de redução. Pode passar, Luana? E aí, né, Filó? Não, pode ir. Nesse sentido, né,
de novo, com o professor José Paulo Neto, que tanto nos ajuda a compreender essas bases, é importante a gente pensar, né, que pensar a pobreza e a fome na perspectiva, né, na abordagem da desigualdade social, e entender que desigualdade social não é a mesma coisa de indiferença, né? Quando nós estamos dizendo de indiferença, nós estamos pensando muito mais no indivíduo, né? Na ação do sujeito. Quando nós estamos pensando em desigualdade, é muito mais amplo, né? Aborda aspectos, né? Abrange aspectos econômicos, sociais, políticos, né? Que ultrapassa a individualidade do sujeito. Então, o professor José Paulo Neto, ele fala: diferença não é o contrário de desigualdade. O contrário de igualdade é desigualdade. O contrário de diferença é a indiferença. Não confundamos as palavras, pois elas não são inocentes. O direito à diferença só pode existir entre iguais. Entre desiguais não há diferença, há desigualdade. Né? E aqui, né, a gente, na verdade, é um slide mais de conclusão, mas a gente gosta de ressaltar. É para não concluir. Este não é um tema, não são temáticas que a gente conclui. Né? Na verdade, é para o diálogo. Né? No entanto, né, a gente indica mais algo para vocês verificarem, né, uma pesquisa recente, né, da Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV Social, principalmente, fala assim, que a pandemia jogou para a linha da pobreza quase 27 milhões de brasileiros. Né? E isso daqui, principalmente também com o fim do auxílio emergencial no final de 2020. Né? As mudanças sobre esta linha de pobreza, e bem lembrado, né, pelo professor Tadeu, lá no começo, sobre a renda, né? Que seria definido como pobreza, né? Quem está nesta faixa de pobreza ou de extrema pobreza? E justamente para fechar, trazemos uma imagem. A imagem, por ela né? Por ela só, ela já se explica, né? A gente não precisa falar muito, né? Neste período de pandemia ainda, né? O que é uma pobreza, né? O que é ser extremamente pobre? É do Mauro Morelli, né? Ele identifica como retrato do Brasil da periferia para o centro, né? Não precisamos explicar a imagem, mas tem aqui uma frase: não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar, uns em iate, outros de barco, outros em salva-vidas. Ufa! E outros nadando com todas as suas forças. Lu, pode passar. E aí nós trazemos também como uma síntese, né, da nossa reflexão com vocês, essa parte, né, do poema do Manuel de Barros, Poesia Completa, que nos ajuda a refletir aí esses aspectos, né, para a gente abrir com vocês a discussão, né. O casaco. Um homem estava anoitecido, se sentia por dentro um trapo social, igual se por fora usasse um casaco rasgado e sujo. Tentou sair da angústia, isto ser. Ele queria jogar o casaco rasgado e sujo no lixo. Ele queria amanhecer. E aí nós temos a imagem do próprio Manuel de Barros, né, ali com o seu caderninho na mesa, escrevendo, né, e nós podemos, só na imagem dele, a gente pode ficar aqui horas, se a gente quiser, pensando, né, que a borracha não apaga, né, ela apaga a superfície, mas a profundidade da escrita, ela permanece na folha, né. Então, essas questões sociais, com os programas, com as políticas, elas amenizam, né, mas elas não solucionam. Pode passar, Luana. E aí, né, eu e a
professora Joana, agradecemos a todos, né, gratos mesmo pela atenção, né, esperamos ter minimamente, né, ajudado e contribuído nesse debate, né, nessa caminhada dos encontros regionais, né, e uma coisa que é muito importante para nós, né, vamos continuar com o diálogo. O princípio da dialogicidade, né, do dialógico, né, o Freire, né, o Paulo Freire, né, o nosso grande mestre, né, nos coloca um outro verbo, né, que é o esperançar. O quanto isto está sendo caro para nós, né? Nós temos que esperançar, ter realmente esperança, mas para isso não é ficar acomodado, é realmente se incomodar com toda esta situação. E última fala nossa, que não é nossa, é do Pablo Neruda, né? Um intelectual, pensador, escritor latino-americano, e a imagem também nos reflete um pouco, ainda mais agora no inverno, né? Não sei como é que está o frio aí na região de vocês exatamente, mas está frio, né? Em vários lugares do Brasil e aqui no Paraná, muito frio. Você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir a chegada da primavera. Obrigado, pessoal. Muito obrigada pela paciência aí de nos ouvir. Pode fechar, Luana. E agora a gente abre para conversar com vocês um pouquinho que falta de tempo, né? Ainda temos aí um tempinho para a gente, quem quiser, abrir o microfone, abrir a câmera, né? E falar conosco, vai ser muito bom e vai ser muito importante dialogar com vocês. Passamos a palavra para o Josias. Muito obrigado, professora Joana D'Arc, professor Almir. Temos aqui o Cleiton Ali. Os professores acham que esse assunto é abordado de forma suficiente em escolas e universidades para maior compreensão dos estudantes? Penso que quanto mais compartilhado esse conhecimento, maior a consciência de cobrar esses direitos. Cleiton Ali, professora. Cleiton, então, esse é um desafio, Cleiton, né, que eu acho que é constante na universidade, né, nas universidades, nas escolas. Eu penso que mais nas universidades ainda do que nas escolas, né, porque essa questão do conhecimento, né, e principalmente abrangendo estas questões, elas cada vez mais estão saindo dos currículos. Né, se a gente for pensar aí os cursos mais ligados, o serviço social já por si só, ele já tem essas características, né? Mas, por exemplo, o campo dos cursos ligados à educação, às licenciaturas, essas temáticas, elas acabam com as reformas saindo dos currículos. Então, nós, por exemplo, eu trabalho políticas educacionais. Eu não consigo trabalhar políticas educacionais se eu não trabalho o papel do Estado e o papel das políticas sociais como um todo. E dentro das políticas sociais, a política educacional. E aí, quando eu vou trabalhar com as políticas sociais, eu trago essas questões, as questões da realidade social objetiva, que é a pobreza, o desemprego, né? Mas aí é uma questão muito mais particular, individual, do que enquanto uma ação proposta pelos próprios currículos. Então, cada vez mais, como você disse, né, o direito, quando a gente conhece a luta, né, a reivindicação pelos direitos, ela é muito mais real do que quando nós não conhecemos. Quando nós não conhecemos, o próprio processo de alienação, o próprio processo de não conhecer, dificulta a luta, né? A reivindicação pelos seus próprios direitos. Perfeito. E acho que é bem interessante, né? Só complementando de forma breve, né? Quando a gente pensa em conhecimentos, não é somente os conhecimentos elaborados de forma científica, né, ou filosófica, né, e a Joana já fala muito bem aí dos cursos de licenciatura. O serviço social é um curso que, né, o próprio José Paulo Neto esteve conosco aqui ajudando, né,
a discutir esse tema, mas nós também temos que, quando pensamos em conhecimentos culturais, sociais, quanto sustentabilidade, tem povos que não têm o acesso à escrita, à educação escolar. Né? Nós temos povos indígenas na Amazônia até hoje, em um isolamento, de certa maneira, que não é um objetivo deles vir para cá, para o nosso lado da sociedade. Né? Se eles pudessem, eles continuariam na sua forma de cultura. Né? E isso é muito importante. Eles, até então, quando não são invadidos, ocupados, né, os espaços, eles conseguem sobreviver. Mas aí vem os modelos, né? Os modelos de sociedade, de sustentabilidade. Para eles, o nosso modelo é insustentável. Né? E aí a gente poderia... Eu estou dando só um breve exemplo, tá ok? A Francine observa aqui, que é muito interessante o que ressaltou o Cleiton, diz ainda que penso que, se tratado de forma mais ampla nas disciplinas desde cedo, a consciência e coletividade se torna mais forte. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Francine? Microfone e câmera abertos para você. Oi, Francine. Fica só na escrita, então, né? Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Por favor, para acrescentar alguma coisa, para observar algo, ou até questionar os nossos palestrantes, fiquem à vontade. Eu queria... Acho que... Opa, tem uma voz aí. Luana. Oi, diga, Luana. Eu gostei muito da colocação do Cleiton ali, da Francine, e me lembrei também bastante da época da faculdade, né? Que por mais que tivesse pouco, assim, nas disciplinas, nas ementas, né? Que poucos assuntos sobre isso, eu tive professores muito bons, professoras muito boas, que conseguiam trazer pra gente da forma ali, tentar encaixar no que tinha, para trazer essa consciência para a gente, né? Então, eu acho muito bacana, assim, os professores aí que se esforçam nessa parte de que eles, às vezes, são limitados por partes burocráticas, mas dão um jeito de encaixar ali para conseguir passar para a gente todas essas consciências, esses assuntos aí, né, importantes para a gente estar trabalhando na nossa carreira e para frente e na sociedade também, né? Muito bem. Professora Joana conseguiu fazer com que a Luana falasse. É verdade. Obrigada, Luana. E é interessante chamar a atenção, né, a partir do que a Luana falou e da Francine, que a Francine não usou a palavra, né? Mas ela escreveu ali no chat que a formação de consciência, ela é individual, mas ela é coletiva, ela é muito mais coletiva do que individual. Né? Individualmente, nós vamos nos formando com a nossa consciência, mas no coletivo ela se fortalece, né? Enquanto uma concepção de mundo, enquanto uma trajetória histórica da nossa formação e da nossa humanidade, né? Nosso processo de humanização. Então, por isso que a gente pensar em ações que abarcam o coletivo, né? Nos nossos grupos, nos nossos movimentos, nas nossas escolas, o processo de formação das consciências, ele vai acontecendo, né? E não é por acaso, né, que em algumas instituições elas conseguem ter um espaço, né, que eu diria que não é que é favorável, mas que ele tem um espaço que realmente é muito mais, eu não gosto muito dessa palavra, né, eficiente, né, que é o caso dos espaços institucionais públicos. Né? Tentem imaginar, né, quantas críticas a gente escuta sobre o SUS. Mas e se não fosse o SUS neste momento que a gente vive?
né, os profissionais da área da saúde, da assistência social, né, de segurança social, da segurança alimentar, e aí é muito caro para nós isso, né? E quando a gente discute direitos humanos, é uma caminhada que não é dos dias de hoje, já vem há muito tempo, né? E é muito fácil, com uma escrita, com uma ação interna ou externa ao Estado, esse direito desaparecer, né? E o problema é a naturalização deste perder, né? Mas muito obrigado pela participação, a Francine, né, o Cleiton, né, com certeza, e a Luana, né, a gente já a conhece, né, de outros espaços, mas sempre nos ajuda. Josias? Muito bem, professor. Queremos agradecer uma vez mais a rica contribuição que vocês nos trouxeram durante essa semana e, se Deus quiser, nos reencontraremos no seminário, né? Com certeza. 21. Obrigada, Josias, professor Tadeu, Luana, obrigada a vocês aí da região, né, de toda essa região do Oeste, né, que estão aqui conosco, né, e nos colocamos à disposição aí junto à escola, né, junto ao ESED, junto aos municípios aí, os trabalhos de vocês, e pensando ali que nós estamos no mesmo mar e no mesmo barco, né? Não estamos nos iates, né? Um grande abraço também, prazer estar com vocês, né? E a gente deixa aí, né? Qualquer necessidade, procurem, né? Peçam para a Joana, o professor Tadeu, né, os nossos contatos, né? E no seminário estaremos juntos. Estaremos aí. Obrigada, pessoal. A professora Joana deixou também já o contato dela aqui no chat. E eu quero lembrar a você que ainda não registrou a sua presença, ainda dá tempo. Enquanto estamos encerrando aqui, vá ao link aí do formulário e registre a sua presença. O telefone do professor Almir também está aqui, já no chat. Mais uma vez, o nosso melhor agradecimento a vocês que prestigiaram este encontro regional, ao professor Joana Dark, professor Almir, e queremos desejar a todos um ótimo fim de semana. Semana que vem, na sexta-feira, nesse mesmo horário, nos reencontraremos. Obrigada, pessoal. Ótima tarde para vocês. Muito obrigada por tudo. Um abraço.